Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Ricardo Moraes, sou médico cardiologista, especialista em unidades coronarianas agudas do INCOR e sou diretor médico aqui na AFIA. É uma honra a presença de todos, agradeço o convite da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a AFIA pelo convite para essa aula. Vou ter a ilustre presença dos meus colegas, Dr. Fernando Figuinha, médico cardiologista pelo INCOR e editor-chefe do Cardio Papers, conhecido de todos. Terei a presença do professor Dr. Ronaldo Gismondi, professor da UF de Cardiologia, da Universidade Federal Fluminense, e editor-chefe do Whitebook e PebMed. E a honra do convite do nosso convidado, o professor Cláudio Tinoco Mesquita, professor também da Faculdade da Universidade Federal Fluminense, do Hospital, chefe do setor de medicina nuclear do Hospital Procardíaco e Américas. Hoje teremos um tema muito importante de discussão sobre a revolução digital. Revolução digital é essa que vocês mesmos estão vivendo. Cada um de nós, cardiologistas, médicos, atuantes na prática clínica, vamos viver nesse momento, nessa era, a revolução digital. Revolução digital essa que começa com uma pergunta, na verdade uma provocação para todos. Vocês sabem que tem um médico melhor que vocês, que está aí, do seu lado, na verdade, no seu bolso. E não é o Dr. Google, não é a Dr. Alexa, já é o Dr. OpenAI. Esse Dr. OpenAI, ele vai trazer mais informações técnicas e estruturadas do que a gente já viveu até agora. E eu consegui provar para vocês que na prática clínica da cardiologia isso está mudando. Com perguntas simples. Perguntas do nosso dia a dia. Por exemplo, um paciente triarterial com síntese de 40, com score de síntese de 40. Eu devo submeter esse paciente para cirurgia de revascularização miocárdica, cirúrgica ou angioplastia? É uma dúvida que até agora a gente tira pelo Google. Né? A hora que a gente faz a pesquisa via Google, essa pesquisa via Google me dá uma série de respostas do guideline, da diretriz, do próprio Cardio Papers, de teses, mas totalmente desestruturadas e que a gente tem que pesquisar. Hoje, a gente já vive uma nova era. Essa mesma pergunta de suporte à decisão de revascularizar esse paciente, através do chat GPT, me consegue trazer uma informação muito mais estruturada e baseada num modelo generativo que vai poder eu tomar essa decisão. O que é o chat GPT? Muito conhecido de vocês, muito badalado e falado. Ele tem 3 características que para a área de saúde vão fazer mudar o cenário. Uma das características é que ele é generativo, ele tem o poder de gerar algo novo, de prever uma próxima palavra. É muito diferente da nossa abordagem tradicional do Google. Ele é pré-treinado com um número infinito de volume de dados. Esses dados gerais, né, na verdade não só para a área de saúde, mas dados gerais, fazem com que a gente consiga ter informações cada vez mais estruturadas. A gente tem um modelo atual que a gente chama de MedPalm 2, que é da Google, que só tem informações médicas. Mas ele tem uma característica que fez a mudança, que é o T, o Transformer. A partir de 2017, a tecnologia de nuvem, de convolução neural, que os algoritmos de machine learning conseguiram adquirir, fez com que esse processo acelerasse muito rápido e a gente tivesse um processo de informação totalmente diferente do que a gente vivia. Isso é o que a gente chama de transformação digital. Não é aumento da velocidade da informação, não é só entregar mais rápido, é mudar a característica que esse dado, que essa informação traz para a gente. E isso está tão imbricado no nosso dia a dia que a gente nem percebe. A Amy Webb é uma futurista. Num evento desse ano, no SXSW, que é um evento de transformação muito importante, ela teve um novo conceito, que é a osmose da inteligência artificial, o que ela está chamando de iosmose. Essa iosmose faz com que a internet que a gente se relaciona hoje com o Google, de tirar a fotinha, de ver a informação, está totalmente mudada, está totalmente diferente a nossa relação. E isso já está imbricando na saúde, que até o próprio Peter Lee lançou um livro esse ano, o Peter Lee é o CEO da Microsoft, que demonstra que a gente está vivendo essa nova era da inteligência artificial na saúde. Essa era da inteligência artificial na saúde está revolucionando o tratamento, o nosso relacionamento com esse dado estruturado de informação
na saúde. E não é uma briga, não é a máquina, a inteligência versus o homem. É esse dados que a gente vai utilizar, essa forma de informação que a gente vai utilizar. E aqui eu vou dar exemplos na cardiologia do nosso dia a dia, que vão poder estruturar muito melhor o nosso cuidado com o paciente. Por quê? Porque a gente tem mais de 8 milhões de papers publicados por ano. A cada 73 dias dobra o conteúdo de educação científica. Como é que um médico vai conseguir se atualizar com uma velocidade o suficiente para tratar esse paciente? Até agora, em setembro, de janeiro a setembro desse ano, foram feitos 23 novos guidelines, americanos, europeu e brasileiro, sobre tratamentos do nosso dia a dia. Todos conseguiram ler os 23 guidelines? Com certeza não. Como é que eu vou trazer esse dado estruturado? E para isso, a inteligência artificial vai conseguir trazer uma série de informações. Aqui um exemplo. Um estudo publicado na Nature esse ano, em julho, demonstrou que para pacientes com radiografia de tórax, uma simples radiografia de tórax, ele conseguia fazer uma precisão de diagnóstico de diabetes com uma radiografia de tórax em 84%. Se esse paciente tiver uma hemoglobina glicada acima de 9, ele consegue aumentar o valor preditivo para 89%. Então, a gente vai conseguir ser muito mais assertivo com uma simples radiografia de tórax. Um outro exemplo também publicado esse ano, do nosso dia a dia, do nosso desafio diário. Um paciente, num estudo em Pittsburgh, que validou o algoritmo de machine learning para eletrocardiograma. Pacientes com dor torácica, com eletrocardiograma normal e oclusão da artéria. Oclusão praticamente total da artéria. Esse paciente provavelmente teria alta. Esse paciente provavelmente não seria tratado como um infarto grave. Eles conseguiram um valor preditivo positivo muito elevado, com uma sensibilidade de 78%, mais uma especificidade de 96%. Então eu consigo utilizar um algoritmo de machine learning para identificar esses pacientes com dor torácica sem alteração eletrocardiográfica de supradesenvolvimento do segmento ST, que provavelmente esse paciente poderia ter saído, não ter sido atendido igual um paciente com infarto com supra. Somado a isso, ecocardiograma, tudo do dia a dia do cardiologista. Um estudo de ecocardiograma que também treinou os algoritmos de Deep Learning. A gente sabe que a gente desenvolve uma série de informações num ecocardiograma convencional. Essas informações, como é que olhos atentos, né, que praticantes da ecocardiografia conseguem fazer diagnóstico de insuficiência mitral, estenose aórtica, alteração de função ventricular. Aqui eu consigo aumentar essa velocidade através de machine learning para fazer um diagnóstico muito mais preciso de disfunção ventricular, de alteração de parede, de alteração segmentar, só que simplesmente apertando um Enter. Então ele treinou, esse é um estudo que foi feito na Universidade de Ohio, que treinou o machine learning para fazer, e o médico, a hora que ele vai laudar, já está totalmente estruturado o resultado do ecocardiograma dele. Ele vai validar, ele vai poder ver a veracidade dessa informação que o algoritmo deu, mas muito mais rápido. Novamente, no cateterismo. Então, um estudo publicado agora recentemente na Nature em agosto, um estudo chamado CAT AI. O CAT AI validou mais de 11 mil angiogramas, mais de 11 mil cateterismos, tentando validar, através também de adjudicação de intervencionistas experientes, o diagnóstico de estenose coronariana, a anatomia e a severidade dessa estenose, tendo uma correlação de 89%. Ele não vai substituir o médico, o intervencionista que está fazendo angioplastia, mas ele vai acelerar o processo de diagnóstico, ele vai acelerar o processo de laudagem, ele vai acelerar a indicação de angioplastia, porque ele vai ser muito mais preciso. Então esse estudo, novamente, treinou com 11 mil pacientes, com dados e informações de angiogramas de 11 mil pacientes, e conseguiu suportar esse médico que está na hora para fazer a intervenção. Um desafio que a gente tem muitas vezes é de avaliar a placa, né? A placa aterosclerótica. Um estudo publicado também esse ano demonstrou que eu consigo avaliar em volta da placa, o que a gente chama corpo aterosclerótico, análises mais expressivas multifocais, então análise da tomografia, da angiotomografia, do cateterismo, para avaliar placas com maior risco de ruptura, que é o nosso maior desafio. A partir do momento que eu evidencio a doença aterosclerótica, qual que tem mais risco de romper? Qual que tem o maior potencial de instabilidade, de risco de ruptura e evento agudo?
ou a machine learning consegue treinar isso, e com isso eu consigo ter informações muito mais precisas para angioplastar esse paciente, que muitas vezes, aos olhos do ser humano, eu não conseguiria indicar uma angioplastia no paciente com uma placa, por exemplo, de 40%, que não tem nenhum critério de instabilidade anatômico, mas eu consigo ver através de machine learning. E isso faz com que a gente tenha um enorme crescimento do desenvolvimento de inteligência artificial de machine learning nessa última década de devices. Esse estudo publicado na Lancet demonstra a correlação que existe de responder pequenas respostas, dúvidas médicas, e esses algoritmos de machine learning estão se correlacionando para ter uma resposta melhor. Isso é super importante, porque a hora que eu trago dados de saúde para o paciente, eu consigo ser muito mais assertivo. Aqui é um dado de um banco de dados francês e britânico que avaliou 30 milhões de twitters. Esses 30 milhões de twitters de pacientes que tinham diagnóstico de diabetes mellitus. O que esses pacientes procuravam na internet? Qual que era a preocupação associada a esse diagnóstico? Ele não queria saber da droga nova, ele não queria saber da mudança de estilo de vida, ele queria saber se ele ia morrer, se ele ia morrer menos. Então, a partir do momento que eu tenho um dado estruturado, que eu consigo trazer essa informação, eu sei que eu tenho que falar para esse paciente que ele vai morrer menos. Não adianta eu entregar informação mais nova, o estudo mais novo. Eu tenho que explicar para ele isso. Cardiologia é um dos campos que tem mais estudos científicos randomizados duplos cegos, fase 3. Aqui é um exemplo de um registro, o registro ERIC. O registro ERIC seguiu mais de 14 mil pacientes por 10 anos e conseguiu criar um score, o score de risco de ERIC, da predição do desenvolvimento de insuficiência cardíaca. A área sobre a curva do score de ERIC é de 80% de assertividade. Porém, eles pegaram o banco de dados desses 14 mil pacientes que foram seguidos por 10 anos e analisaram o eletro inicial. Um eletro de 12 derivações, através da convolução neural do machine learning, conseguiu uma área sobre a curva de 76. Ou seja, ele é sobreposto ao mesmo score de risco de ERIC. Ou seja, eu consigo, através de um eletro, imputando o machine learning, avaliar o risco desse paciente desenvolver insuficiência cardíaca com um eletro de 12 derivações. Custo mais baixo, segmento mais baixo, muito mais predição, vou tratar mais precocemente esse paciente e não vou precisar acompanhar ele por 10 anos. Aqui é um estudo clássico, o estudo Canvas, da canaglifosina, um inibidor de SGLT2 que agora não tem nem mais no mercado brasileiro, mas que não conseguiu se provar tanto como a classe terapêutica. As evidências de diminuição de desfecho duro, de infarto, morte, AVC, de MACE, não foram tão boas comparadas aos estudos da empaglifosina, da dapaglifosina e agora da sotaglifosina. Por quê? Porque os pacientes não eram os mais beneficiados. Eles fizeram um fenomapeamento através de machine learning e identificaram que os pacientes poderiam ter a mesma performance de redução de risco cardiovascular quando escolhesse o paciente certo. E esse é o desafio que a gente tem. Quando a gente coloca num pool de tratamento similar, esse paciente muitas vezes não se beneficia tanto como um paciente que teria maior redução de risco cardiovascular a partir do momento que eu estou dando a droga certa para o paciente certo. Com isso, a gente vê um iceberg gigante, e esse estudo publicado na Nature esse ano também, demonstra essa próxima geração do que a gente está chamando de medicina baseada em evidências. Medicina baseada em evidências que todo mundo trabalha na cardiologia, a gente tem isso, baseia nossos guidelines, nas nossas diretrizes, mas tem um universo para baixo, aqui embaixo d'água, que consegue trazer a quantidade de informações que a gente não avalia e que é cega para a gente, através de inteligência artificial, para tomar melhores decisões. Dados, informações de prontuário eletrônico, de gravação, de nutrição, de prontuários hospitalares, de dados de saúde dos próprios pacientes. Mas isso é o dado mais importante. A gente está treinando a máquina, a gente está treinando os algoritmos. Eu estou sendo repetitivo nessa informação. Isso é machine learning. O que a gente já está vendo de mudança? A mudança é como estruturar essas informações separadas. Quem faz isso? O ser humano. Então, a partir do momento que o paciente passa com você, na verdade, você tem informação de prontuário, você tem informação do exame clínico, você tem informação da anamnese, você tem informação de exames complementares, e você quebra esse quebra-cabeça, faz esse quebra-cabeça para ter o resultado, o diagnóstico, o melhor tratamento. Essa inteligência de dados que é a evolução
da inteligência artificial está fazendo, o que a gente chama de multimodal. Esse multimodal, porque a gente gera informações desde o nascimento, informações de saúde, dados de saúde, até a morte. Essa geração constante de informações de dados de saúde, de vacinação, de doenças, de sobrevida, faz com que eu tenha um data lake gigante de informações que eu consiga estruturar muito melhor para tratar melhor aquele paciente. E na cardiologia, obviamente, isso faz mais presente. A gente tem uma tecnologia que a gente chama de gemelaridade digital. Hoje, um exemplo prático, hoje a gente trata hipertensão arterial, por exemplo. Eu dou a droga A, não funciona, eu dou a droga A mais B, dou a droga A mais B mais C, eu dou a droga D porque não funcionou e o paciente está sendo exposto a níveis pressóricos mais elevados. A técnica de gemelaridade digital, eu pego todas as informações daquele paciente e crio um gêmeo digital e testo. Testo para quê? Para droga. Eu trouxe para a droga A, para a droga B, droga A mais B mais C, e provavelmente eu vou descobrir que para aquele paciente, para ter melhores resultados de sobrevida, melhores resultados de controle pressórico, por exemplo, é a droga F. E com isso eu vou tratar o paciente com a droga F. Eu não vou passar por todas as etapas. Essa qualidade da gemelaridade digital é a partir de dados de saúde que a gente consegue criar esses modelos. Cada vez mais dados, cada vez mais dados gerados, cada vez mais informações que estão no nosso smartwatch. Essa geração constante de dados que os pacientes que estão fazendo, que tem na farmácia, que tem no prontuário eletrônico do hospital, que tem no prontuário do seu consultório, faz com que eu gere uma quantidade de dados tão importantes que eu vou criar insights, eu vou criar políticas de tratamento desses pacientes. E essa informação tem que ter uma segurança. E é aí que é o maior desafio que a gente vive hoje. A interoperabilidade dos dados. Como é que eu integro esses dados de informação que estão totalmente desconexas com segurança e a tecnologia do blockchain, que a gente usa todo dia num Pix, por exemplo, do Open Bank, a gente está vendo que a gente chama de Open Health. O Open Health vai ser o futuro dessa interoperabilidade dos dados com uma segurança do blockchain. E com isso, um estudo foi publicado quinta-feira agora na New England, ele prejulga desses modelos que a gente tem, modelos estatísticos de análise de pacientes, que é estatística de predição de análise de estatística para um modelo de inteligência artificial, utilizando a convolução neural para predizer o mesmo risco, mas provavelmente muito mais assertivo e com um curto período de tempo. E isso, uma publicação do Topol desse ano, na verdade, demonstra que esse modelo multimodal, que eu vou ter informações de texto, de áudio, de imagem, de sinais, de prontuário eletrônico, de gravadores de sinais vitais dos hospitais, por exemplo, de um holter, através, quando eu submeto a isso ao conhecimento médico conhecido, publicações, a literatura, as próprias notas, eu vou conseguir uma interação o suficiente para ter tarefas e perguntas dinâmicas para eu poder aplicar na prática clínica daquele paciente, como prontuário, relatório, chatbot muito mais adaptado para aquele paciente, textos e até mesmo terapias digitais, que é o nosso futuro. Hoje a gente vive nessa camada que a gente chama de saúde digital. Todos nós somos atuantes dessa saúde digital, sendo pacientes, sendo médicos, prescrevendo, a farmácia, todo mundo está em contato com essa saúde digital diariamente, fazendo o seu papel, conectando. Cada vez mais conectada, cada vez mais interoperável, melhores resultados a gente vai entregar. Com isso, a gente vai evoluir para o que a gente está chamando de terapia digital. Hoje no Brasil a gente tem uma terapia digital aprovada, que é o SleepUp. O SleepUp é um aplicativo. Parece bobo, mas ele na verdade é um aplicativo de insônia. E ele foi o único regulamentado pela Anvisa até agora, porque ele consegue fazer uma qualidade de tratamento desses pacientes submetidos à insônia com monitorização, com orientação, mas tratando digitalmente esse paciente que não tem sono. Essa evolução para terapias digitais que é o que a gente vê em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, aqui são as solicitações de terapia digital em 2022, submetidas ao FDA. Tem umas centenas de milhares de terapias digitais novas para tratar diversas doenças, diversos gaps que a gente muitas vezes não consegue intervir com a mudança de estilo de vida, com o remédio. Mas provavelmente a terapia digital vai fazer isso. O Brasil está muito longe disso? Ainda não.
Existe uma portaria que foi feita em 2020, que a gente chama de Rede Nacional de Saúde. A Rede Nacional de Dados de Saúde, ela tem um objetivo de unificar todos os dados de saúde até 2028. Dados da farmácia, dados do hospital público, do hospital privado, do consultório, do ambulatório, do paciente, do médico. A integralidade desses dados vai fazer com que a gente tenha uma unificação da informação muito mais precisa. É um desafio até 2028. Esse desafio que a gente tem nos Estados Unidos é até 2035, então a gente está sendo bem audacioso achar que vai entregar até 2028, mas é uma política pública e ela tem esse objetivo de integrar os dados. Estamos engateando, estamos melhorando cada vez mais em estados mais isolados, alguns mais unificados, para tentar chegar nesse resultado final. Tá bom. Falei muita informação, falei de muito dado de saúde, como a inteligência artificial vai atingir os médicos, como cada vez mais eu vou poder utilizar esses dados estruturados para a minha prática clínica, mas não pode ser uma prisão. Não pode pegar o médico e submeter a ele a inteligência artificial conflitar com o atendimento dele. Não é isso que vai acontecer. Não vai burnoutar o médico do jeito que a gente já vive hoje, né, com excesso de informação. O que esse médico pode ganhar com a inteligência artificial? Ele pode ganhar tempo. Ele pode ganhar tempo no momento que ele vai poder interagir melhor com esse paciente. Esse é um estudo recente publicado no JAMA, que deu muita polêmica, que foi a utilização de um chatbot. Esse chatbot que conversava com os pacientes, tinha um chatbot suportado pelo médico e um chatbot suportado pelo ChatGPT. Nesse estudo demonstrou que as respostas do ChatGPT foram 10 vezes melhores analisadas pelos pacientes do que com os médicos. Foram 4 vezes mais empáticas. Aqui é um exemplo típico desse estudo, que está no sumário. Aqui um relato, na verdade, bem simples da pessoa que caiu água sanitária no olho. A resposta do médico é que parece que está tudo bem, você deve procurar e ligar para o controle de envenenamento. A resposta do ChatGPT foi que empática. Você desculpe, pode ter acontecido, é importante que você tenha cuidado. Então fez com que as respostas do ChatGPT tivessem 96% mais afinidade. Isso quer dizer que então a inteligência artificial está substituindo o médico? Está sendo mais empática? Está tendo mais atenção? Não, ela está tendo mais tempo. E é isso que a gente tem que evoluir. A gente tem que utilizar a inteligência artificial para a gente focar no que é mais importante. O que é mais importante? A relação médico-paciente, a relação humana. Então eu não vou perder tempo falando, escrevendo, perdendo tempo fazendo dados duros, e eu vou poder olhar para o paciente, conversar com ele. Esse é o modelo de empatia que a gente já vive na medicina e que a gente está perdendo ela quando a gente está computando informação, quando eu estou perdendo tempo registrando, procurando um prontuário eletrônico do paciente, buscando um dado do laboratório, baixando um PDF e não olhando para ele. A inteligência artificial vai fazer isso para mim e eu vou poder fazer o que é mais importante para esse paciente. Um estudo publicado no New England, também esse ano, demonstra esse futuro. E aqui é um case da Mayo Clinic. A Mayo Clinic já não tem mais mesa. O paciente conversa com o médico no modelo da Nabla Copilot, que é um aplicativo, né, de inteligência artificial, que na verdade grava todo o conteúdo médico, só que de forma estruturada. Então o paciente fala, o médico fala, e a gente vai gravando, ele vai substituindo todas as alergias, toda a história prévia do paciente, toda a história patológica atual, automaticamente. E eu não fico na frente do computador, eu não preciso ficar escrevendo. E isso é o futuro que a gente vê para a inteligência artificial. Num livro que foi publicado esse ano, por um cardiologista, publicado há 2 meses atrás, um cardiologista da Harvard super famoso, ele aprendeu com o Covid que ele vai utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para manter os cuidados reais. Esse é o futuro que a gente almeja. Essa frase poderia ser feita por um médico, né, como todos nós, cansados, de plantão, vendo pacientes, mas é só feita por um vocalista de uma banda de rock. Muito obrigado. Bom, queria chamar o Dr. Fernando Figuinha. Ao final, nós vamos ter um painel de discussão que a gente vai abrir para as perguntas. Figuinha.
Essa mesmo. O pessoal tá me ouvindo? Ok. Então, dando continuidade à palestra do Dr. Ricardo, a gente vai falar um pouquinho agora de realidade virtual na cardiologia, redefinindo limites. Eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente, vou pegar um caso clínico e eu vou tentar trazer nesse caso clínico cenário do diagnóstico, depois do prognóstico, do tratamento, como que a inteligência artificial poderia nos ajudar. Vamos começar com o seu João. Então, o seu João tem 65 anos, uma queixa de cansaço dos esforços habituais há 2 meses. De antecedente, ele é hipertenso e dislipidêmico, usando enalapril 10 uma vez por dia e simvastatina 20 mg uma vez por dia. Exame físico, pressão não está muito bem controlada, pressão de 146 por 94, frequência cardíaca de 96, tem estágio jugular presente, tem sopro sistólico e foco mitral 2 cruzes em 6, estertor crepitante em bases, fígado a 2 centímetros de rebordo costal e edema de membros inferiores. Então, de tudo isso que eu falei, acho que está meio claro que parece uma EC. A gente não precisa aplicar aqui os critérios de Framingham, mas ele tem história clínica, tem antecedente, tem vários achados de exame físico que sugerem IC. Qual que seria o nosso próximo passo para esse paciente? A gente precisa saber se ele tem fração de ejeção reduzida, preservada, levemente reduzida, para definir como que a gente vai tratar esse paciente. Então, acho que é claro que a gente precisa um ecocardiograma nesse momento. Se você está num serviço particular, que você consegue facilmente um ecocardiograma, tranquilo. Mas vamos dizer que você está num serviço, uma unidade básica de saúde, que muitas vezes vai esperar 6 meses, às vezes 1 ano para conseguir marcar um ecocardiograma, e é a realidade, infelizmente, em muitos lugares aqui do Brasil. Então, como que a inteligência artificial poderia nos ajudar nessa situação? Eu vou trazer um estudo que foi apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia, agora há 1 mês atrás, de um aplicativo de inteligência artificial que poderia ajudar bem esse cenário. É um aplicativo que chama US2AI. Basicamente, você não precisa ser ecocardiografista, você só precisa colocar o aparelho de ecocardiograma e colocar janelas pré-especificadas. Pode ser um agente de saúde, pode ser um auxiliar de enfermagem, e o próprio aplicativo vai pegar as imagens melhores e vai emitir o laudo. Isso tudo em menos de 2 minutos. Então é basicamente o que a gente está vendo aqui. Então a gente vai ter aqui todos os relatórios de função ventricular, tamanhos, consegue avaliar a função diastólica. Então, nesse cenário, a gente poderia adiantar bem, fazer um ecocardiograma, às vezes com um aparelho, um agente de saúde fazendo o ecocardiograma de vários pacientes que precisariam. Esse US2AI foi um estudo que foi entrou no estudo que foi validado pela FDA, com 600 pacientes, comparando um laudo pelo aplicativo de inteligência artificial com um laudo de um expert humano. E o que ele mostrou é que foi permutável, então avaliando todas as variáveis que eram analisadas no estudo, a gente viu que era bem semelhante às variáveis que os experts humanos faziam e que o aparelho mostrava. Ele mostrou uma menor variabilidade, na verdade, tinham 2 experts que faziam os ecocardiogramas, a gente viu uma variabilidade maior entre os ecocardiografistas. Quando a gente usava o aplicativo, era mais preciso os dados e tem uma melhor eficiência. Então, nesse estudo, para pegar todos os dados que precisava, a gente demorava em torno de 40 minutos com um expert humano para tirar todos esses dados, contra 1,2 minutos, então bem menos de 2 minutos com esse aplicativo US2AI. Ou seja, para a gente fazer 600 exames de ecocardiograma, a gente precisaria de 4 meses com humanos e 12 horas usando esse aplicativo. Então, numa cidade, por exemplo, que tem uma fila muito grande de ecocardiograma, com um dispositivo desse só conseguiria adiantar bem a fila de espera. Isso aqui é só os gráficos mostrando que realmente é permutável e o gráfico da direita mostrando que a variabilidade é menor quando você utiliza o dispositivo. Isso foi apresentado no Nature Communications em 2022, que foi a validação disso e aprovação consequente no FDA. Isso existe, eu estou até discutindo com a galera do US2AI para tentar aplicar na minha clínica, mas eles querem que tenha um monte de ecocardiograma, então não vai rolar ainda não. Mas é viável, dá para você entrar em contato com eles. Eu estou até avaliando a questão financeira do negócio. Mas vamos dizer nesse paciente que a gente tem um ecocardiograma. O ecocardiograma desse paciente veio com fração de ejeção de 32%. Vamos começar a tratar ele, a gente sabe, precisa dos 4 pilares. Vamos começar, ele estava tomando só enalapril, vamos facilitar a prescrição, começar a ramipril. Poderia até questionar se usar beta-bloqueador ou não, estava um pouco congesto, furosemida. Começou o tratamento básico e vai reavaliar o paciente daqui a 1 mês. O paciente volta daqui a 1 mês bem melhor. Não estou sentindo mais nada, estou tudo tranquilo. Vamos mexer alguma coisa na prescrição? A gente está no congresso, obviamente a gente vai falar que tem que otimizar, chegar nos 4 pilares, o quarteto fantástico, usar beta-bloqueador, espironolactona, usar algum inibidor de SGLT2,
Mas infelizmente, na prática, a gente vê muito acontecer isso. O time que está ganhando não se mexe. O paciente está bem melhor, para que eu vou dar mais remédio para ele? Vai ficar mais cara a prescrição, às vezes vai ter efeito colateral. E a gente sabe que a gente não pode parar por aí. Faz muita diferença otimizar todo o tratamento da IC para esse paciente. Então, como que a inteligência artificial poderia ajudar nesse caso? Ele poderia trazer uma estratificação prognóstica. Eu acho que a maioria dos centros utiliza já dispositivo de prontuário eletrônico, e com os dados que tem lá, eles poderiam emitir se o paciente é de baixo, intermediário ou alto risco. Só para deixar mais claro, vamos dizer que a gente está com um paciente com câncer de próstata e um paciente com idade semelhante com insuficiência cardíaca. Se o paciente recebe um diagnóstico de câncer de próstata, ele associa câncer com morte e ele não vai deixar de fazer o melhor tratamento para câncer. Já a insuficiência cardíaca, minha tia tem, minha avó tem, eu não preciso tratar, não vou gastar tanto dinheiro. Como que a gente poderia então melhorar essa conscientização tanto do médico como do paciente? Então vamos dizer que o dispositivo de consultório mostrasse um score de risco. Aqui eu estou dando um exemplo do MEDIC, que é um exemplo de score para IC. Então colocando lá, ele puxa automático com o prontuário, qual que é a fração de injeção, IMC, creatinina, classe funcional, cigarro, diabetes, DPOC, e aparece esse dado. O paciente tem 11% de chance de morrer em 1 ano e 25% de chance de morrer em 3 anos. Ou seja, em 3 anos, 4 pacientes como aquele, um vai estar morto. Então, mostra para o médico que é um caso grave, a gente tem que tratar o melhor possível. Do outro lado, o câncer de próstata, se tiver um Gleason baixo, 100% de sobrevida em 10 anos. Um Gleason intermediário alto, às vezes 90% de sobrevida em 3 anos. Então, teoricamente, a mortalidade da IC vai ser bem maior do que de um paciente com câncer de próstata. Mas câncer de próstata, o cara não vai falar, não vou deixar de tratar. Ele sabe que o câncer pode matar. Mas IC, às vezes, não está na cabeça clara do médico e muito menos do paciente que precisa tratar direito. Então, a inteligência artificial, nesse ponto, poderia nos ajudar conscientizando melhor o paciente e médico que você tem que chegar no melhor possível no tratamento. E será que não daria para ajudar também a otimizar o tratamento? Então, como que a inteligência artificial pode te ajudar o médico a caminhar nessa questão de tratamento? Então, ele poderia avisar o médico, baseado no diagnóstico do paciente, nos achados do paciente, qual que seria o tratamento ideal para ele. E eu vou trazer aqui um trabalho que foi apresentado no ACC, no Congresso Americano de Cardiologia desse ano, que é o Better Care Heart Failure. Então, cuidar melhor de ser, basicamente, né? Qual que foi a ideia desse trabalho? Estima-se que nos Estados Unidos a gente tem em torno de 68 mil mortes por gap de cuidados em CFR. A maioria porque não está tomando o quarteto fantástico, não está tomando as 4 drogas que têm impacto em mortalidade. Se a gente for ver só ARM, que é antagonista de aldosterona, espironolactona ou eprenone, 65 a 75% dos pacientes elegíveis não estão usando nos Estados Unidos. Se resolver só esse gap, fizer cálculos com o benefício de mortalidade, a gente poderia evitar 20 mil mortes nos Estados Unidos por ano só prescrevendo direito espironolactona ou eprenone. Então esse trabalho, o Better Care Heart Failure, focou em prescrição de antagonistas de aldosterona. Então eram pacientes com fração de injeção menor 40%, que não tinham nenhum critério de exclusão para usar, né? Então a pressão era boa, o potássio não era muito alto, nada. E ele avaliou 3 braços. Então um braço era o tratamento usual, o médico atendia o paciente e decidia se ia entrar ou não com o espirono ou eprenone. Outro braço seria um alerta na hora da consulta, que é o da esquerda. Então durante a consulta aparecia um aviso, esse paciente poderia se beneficiar de espironolactona. Isso poderia atrapalhar o fluxo, mas avisaria na hora. E o terceiro braço seria uma mensagem por e-mail, ele receberia falando que vai atender um paciente que vai precisar de espironolactona. Então no braço alerta aparecia assim. Então o médico vai começar a atender o paciente e aparecia lá, Heart Failure Medication Alert. Então o paciente tem fração de injeção de 25, tem todos os dados aí já puxado automático. Está usando carvedilol, está usando losartan, não está usando nenhum antagonista de aldosterona. Pressão sistólica de 130, 133, potássio 4,7, ritmo de filtração glomerular está normal. Então ele já mostra que o paciente teria indicação e não tem nenhuma contraindicação. Daí caberia o médico só decidir se vai dar ou não. Às vezes teve alergia no passado, não quero dar, não é obrigatório a dar. Mas fica claro para o médico que esse paciente teria um possível benefício da droga. No braço alerta ele receberia um e-mail. Então e-mail, paciente tal, 77 anos, com fração de injeção de 30%, precisaria tomar, você vai atender ele semana que vem. Então é assíncrono, não é na hora da consulta. Então o desfecho primário é ver quantas pessoas estavam, no final do estudo, utilizando realmente um antagonista de aldosterona, e o secundário se estava usando alguma outra medicação a mais, como beta-block, ECA, etc. Então,
No começo já tinha 80% usando um vasodilatador e 80% do beta-block, 74% usando vasodilatador. Conseguiram randomizar mais de 2.200 pacientes. E o que eles viram é que esse braço que recebia um alerta na hora da consulta aumentou em 2,5 vezes, que é a última coluna, aumentou em 2,5 vezes a chance do cara prescrever, com NNT de 5. Então, para cada 5 alertas, um paciente recebeu uma spironolactona ou eplerenone, que seria uma medicação que a gente sabe que tem benefício a longo prazo. No braço de mensagem aumentou em 50%, ajudou, mas não foi tanto quanto no braço que recebeu o alerta. Para as outras medicações não teve diferença. Mas, concluindo, basicamente foi um estudo que mostrou que, às vezes, o dispositivo, que pode ter uma inteligência artificial baseada em cada doença, sugerindo o melhor tratamento do paciente, ele pode sim aumentar a chance do médico prescrever e, consequentemente, a longo prazo, ter melhora de desfecho. Então, isso poderia ajudar também no tratamento do nosso paciente. A gente tem que chegar sempre na NCFR, no quarteto fantástico, IECA, BRA, sacubitril valsartana, beta-block, inibidor de SGLT2 e um antagonista de aldosterona. Em relação à reabilitação cardíaca. Reabilitação cardíaca, a gente sabe, já viu muitos estudos mostrando benefício, mas a gente sabe que é pouco prescrito na prática. Então, reabilitação cardíaca não é simplesmente só exercício físico. Então, exercício a gente sabe que eles vão avaliar capacidade física, tolerância basal, pressão de exercício, vai avaliar os riscos de ser comorbidades, vai monitorizar exercício, mas muito mais do que só indicar exercício físico para o paciente com IC, é um programa educacional que vai abordar vários outros objetivos de melhoria para o paciente. Então, além de tudo que a gente falou lá na direita, também pode fazer um aconselhamento nutricional e dietético. Se o paciente fuma, pode orientar a cessação de tabagismo, avaliação psicológica, a gente sabe que é muito prevalente, né, a alteração de humor nesses pacientes com IC, revisão de medicação, tentar otimizar a aderência do paciente. Então, tudo isso a gente sabe que é benéfico. A evidência que tem, primeiro de exercício, a gente teve um estudo a HF Action, com mais de 2.300 pacientes, que mostrou um benefício. O desfecho primário era morte e hospitalização por qualquer causa, não houve benefício claro nesse daí, mas quando a gente avaliou especificamente capacidade funcional e sintomas, a gente viu um benefício claro em capacidade funcional e sintomas. Na verdade, o Heart Failure Action já tinha pré-especificado uma análise que eles avaliariam algumas características basais que poderiam impactar no resultado. Então, como duração do teste de exercício no teste cardiopulmonar, fração de ejeção, score de depressão de Beck, história de FA, e ajustando para essas variáveis que estão pré-especificadas, eles conseguiram uma redução de 11% no desfecho primário. Então, melhora de qualidade de vida e capacidade funcional é claro, e parece também ter benefício talvez em hospitalização e no desfecho composto. Evidência mais recente, agora uma revisão da Cochrane de 2019, mostrou a mesma coisa, revisão de 44 estudos, agora com quase 6.000 pacientes, segmento médio de 6 meses. Aparentemente, reabilitação cardíaca não teria um impacto claro em mortalidade, mas tem alguma evidência para sugerir um impacto em redução de hospitalização por qualquer causa ou IC, e a parte de capacidade funcional e qualidade de vida claro, o benefício da reabilitação. Diretriz nossa de 2018 já mostra como indicação classe 1, reabilitação cardíaca para todos os pacientes com IC. A atualização de 2021 não mudou em relação a essa. E a diretriz norte-americana também, indicação classe 1, fazer atividade física, e 2A, todo o programa completo de reabilitação. O problema, a gente sabe que é importante, mas em muitos centros, eu moro em Sorocaba, que é quase 100 km de São Paulo, é perto de São Paulo, e lá a gente tem uma dificuldade muito grande de ter um serviço de reabilitação cardíaca. Então nem sempre está disponível, ainda mais quando a gente foge dos grandes centros. Nesse ponto, como a inteligência artificial poderia ajudar? Então ela poderia ajudar de diversas formas. Primeiro, ajudando a avaliar o paciente, sugerindo para o médico que ele se beneficiaria de reabilitação cardíaca. Ele poderia ajudar a personalizar os planos de reabilitação. Muitas vezes são planos que são padrões para todos, e a gente sabe que os pacientes são muito diferentes. Então ele poderia analisar dados de exercício, dados vitais, indicadores de saúde, e orientar melhor a reabilitação para esse paciente. Poderia ajudar com controle remoto. Muitos pacientes têm já dispositivos, wearables, que conseguem avaliar a frequência cardíaca, conseguem ter monitoramento, às vezes no celular, de pressão arterial, saturação. Conseguiria motivar e engajar melhor o paciente. Então acho que muita gente aqui deve usar o Duolingo, né? Então parece besteira, mas se você fica brigando sempre para conseguir passar de fase, a gamificação ajuda demais o paciente a talvez manter uma atividade física, que o objetivo principal é ele fazer exercício, não é ganhar no Duolingo ou na gamificação de reabilitação, mas é algo que ajuda o paciente a engajar com o sistema.
poderia ajudar o paciente então a otimizar o tratamento, pelos outros benefícios da reabilitação. Poderia ter um coach virtual, aqui seria importante, principalmente quando você não tem nenhum serviço de reabilitação por perto. Então, a própria inteligência artificial pode orientar melhor o exercício para os pacientes em lugares mais afastados, além de conseguir reduzir custo. Então, você não vai precisar de todos os custos de transporte, de ir até um centro de reabilitação em lugares que a gente não tem isso disponível. A gente já tem algumas evidências, tem um trabalho que saiu no ECC em 2017 já mostrando que houve sucesso de usar uma reabilitação cardíaca domiciliar, com orientação domiciliar. Foi um estudo que tinha uma avaliação inicial, que podia ser por fone ou por e-mail, aula educativa de 2 horas, depois planos de cuidado de acompanhamento, com mais de 3.500 pacientes. E eles viram que depois de 6 meses desse acompanhamento, dessa reabilitação cardíaca domiciliar, quase 100% já não estava mais fumando, quase metade já estava fazendo atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, já estavam comendo com bem menos gordura, aumentou muito a adesão ao tratamento, muita gente com uma pressão arterial na meta, então ajuda muito. E para um paciente com IC polimedicado, isso é fundamental. Aqui é só um exemplo, aí, sem conflito de interesse, que eu também vi no Congresso americano, Congresso Europeu de Cardiologia, que é um dispositivo que tem nos Estados Unidos, que chama Moving Health, que você faria o cadastro para reabilitação, recebe aquela caixinha ali atrás, com a balança, com a aparelho de pressão. Aqui nesse Moving Health, especificamente, tem ainda avaliação médica para orientar cada passo, mas grande parte das coisas que tem de relação com o paciente é tudo já digitalizado. Então é algo que já existe e está ganhando força recentemente. E eu acho que aqui no Brasil, que a gente tem pouca reabilitação disponível, seria algo interessante para a gente ver crescer nos próximos anos. Para fechar, eu acho muito de encontro com o que o Ricardo falou no final. A dúvida que muita gente vem perguntar é se a inteligência artificial vai realmente substituir o médico. E como ele comentou, tenho a mesma opinião, eu acho que a ideia é o contrário. Eu acho que pode reaproximar a gente do paciente. O Ricardo comentou de um estudo do Eric Topol, eu li esse livro aqui dele que chama Deep Medicine, que foi exatamente falando várias experiências dele com a inteligência artificial, que ele fala exatamente isso. Na realidade dele, aqui saiu desconfigurado, mas para cada 10 minutos de atendimento, lá no serviço que ele trabalha nos Estados Unidos, 8 minutos são necessários para o médico preencher formulários, preencher pedido de exame, preencher receituário. Então ele teria 2 minutos para olhar para o paciente realmente e conseguir empatizar com o paciente. E se o próprio computador fosse anotando a consulta automaticamente? Ricardo também já apresentou o exemplo da Clínica Mayo. Tem um outro exemplo da Universidade de Stanford com o Google, que está desenvolvendo esse Natural Language Processing, que é basicamente isso. Basicamente, o médico vai conversando, ele vai sintetizando tudo que foi conversado e coloca no prontuário. Depois basta o médico sentar, ver se está tudo certo. E, pelo próprio formato de Machine Learning, a ideia é que depois de 40, 50 consultas que o NLP utiliza com aquele médico, cada vez mais vai ficando preciso o relatório final para a consulta. Então, com isso, ele perderia muito menos tempo na frente da tela e teria muito mais tempo para conversar com o paciente. Então, meu recado final é exatamente esse. Eu acho que a gente tem que ser parceiro da inteligência artificial, a gente não precisa brigar com ela. Eu acho que ela pode nos ajudar muito e eu acho que o recado principal é esse. Ela vai nos ajudar a fazer o que a gente foi feito para fazer, que é realmente empatizar com o paciente e cuidar bem dele. Beleza? Era isso. Obrigado. Agora é o Ronaldo. Agora eu vou chamar o Ronaldo. Não, o Cláudio. Então vamos lá, Cláudio, de novo. Parabéns. Valeu. Só apertar o branquinho. Satisfação. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite da AFIA. Estou super contente ver essa arena lotada, né? O tema de inteligência artificial está atraindo muita atenção. Recentemente, tem uns 4 a 5 anos, a gente fez uma adoção da inteligência artificial lá na Universidade Federal Fluminense. Estamos oferecendo várias atividades, trabalhos, pesquisas. E o que eu posso falar para vocês é que o médico hoje, não o médico do futuro não, o médico hoje que não se interessa pela inteligência artificial e não está se atualizando nesse tema, ele já está tratando pior seus pacientes em relação ao médico que tem interesse no assunto e que está atualizado. A gente vai mostrar um pouco disso para vocês. Então aqui são as minhas atividades, né, na universidade. Além de atuar na área de medicina nuclear, também
coordeno ali o Health Science Education Lab, que é um laboratório de inovação. A gente trabalha com impressão 3D, realidade virtual e outras ações relacionadas à inovação, a meus conflitos de interesse. Vou mostrar um caso bem prático, né, com imagem cardiovascular, e como que a gente tem um exame antes da inteligência artificial e depois da inteligência artificial. Então, é um paciente masculino de 83 anos, tem um desconforto precordial aos esforços, e ele fez uma prova de esforço que teve um desconforto torácico com eletro normal, e a gente fez essa cintilografia. A imagem superior, não sei como é que aponta aqui, é a imagem de estresse. Então, a parede inferior do ventrículo esquerdo tem uma hipocaptação na imagem de estresse, e na imagem de repouso a gente vê uma normalização, mas ela não é completa. Essa melhora da perfusão é parcial. Esse exame foi feito num equipamento que permite que a gente quantifique. E esses são mapas polares, né? A medicina nuclear já tem essa capacidade de usar bancos de dados já há mais de 30 anos, né? E o que a gente observa aqui é que na imagem do estresse comparado com a população normal, tem um defeito de perfusão grande, e no repouso o defeito é menor, mas não normaliza, continua com uma área aqui de hipoperfusão. Então, o aparelho diz para a gente assim, esse paciente tem 23% de isquemia, mas tem 11% de fibrose, um defeito que não normaliza. Mas o paciente não tem nenhuma história de infarto. Então, a gente até agora interpretaria esse paciente, o paciente teve um infarto assintomático, ele não sabia que teve um infarto. Mas como a gente tem agora nos equipamentos e da área de imagem, hoje já é uma realidade muito grande, a possibilidade de inteligência artificial, a gente usou um software, e é bem interessante, Ronaldo, a gente aperta um botão e aí o software faz tudo sozinho, você não faz nada, você não tem interação nenhuma. É um botão que você aperta. Esse software ele é aprovado pelo FDA e também aprovado aqui pela Vigilância Sanitária. E essas são as imagens depois da inteligência artificial ter atuado nele. Então o defeito de perfusão no estresse continuou, mas olha o que aconteceu com o repouso. Praticamente a imagem completamente normal. Então houve uma importante melhora, e quando é de novo comparado com uma base de dados de pessoas normais, a gente vê que é só isquemia, são 18% de miocárdio isquêmico sem fibrose. Então um exame mudou completamente a interpretação. Se você tinha dúvida, tem uma área de infarto grande, não vamos fazer o cateterismo, o paciente só tem isquemia, e esse paciente foi encaminhado para a coronariografia e angioplastia dessa lesão da coronária direita. Comparando aqui as imagens, essas imagens sem o Deep Learning e as imagens com o Deep Learning. Então, o que isso significa, né? Como que a gente usa? Será que isso chegou, é futuro? Não, já está presente, a gente já está usando e estamos impactando. Esse é um documento da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear e a Sociedade Europeia de Cardiologia, na sua área de imagem, já do uso da inteligência artificial nos métodos, né? Tomografia, SPECT, PET, mostrando aqui as várias fases que a inteligência artificial já atua. Hoje a inteligência artificial, como o Figuinha falou, ele pode ajudar, né, a inteligência artificial a indicar um exame, ouvindo ali os dados, você colocando os dados, qual o paciente que deve ser melhor avaliado, melhor indicado. Depois, todas essas informações colocadas dentro do software, eles podem ajudar a gente na tomada de decisão do tipo de exame. É um PET, é um SPECT, é uma ressonância. Aqui, o equipamento que a gente utilizou, uma gama câmara com CZT, um aparelho bem moderno, né?
na avaliação das imagens, na quantificação das imagens, que foi o que eu mostrei para vocês. E no final, o que a gente vai fazer com esse resultado? Como que a gente deve melhor conduzir? Até o laudo a gente já tem como escrever baseado com a inteligência artificial. Esse é um trabalho que a gente publicou agora, no começo do ano, feito lá na Universidade Federal Fluminense e em parceria, né, com a Michigan Tech e um grupo da Agência Internacional de Energia Atômica, sobre o uso da inteligência artificial na indicação do ressincronizador cardíaco, que é um equipamento que não é barato, né, que é um equipamento que é escasso, principalmente no SUS, e que tem 30% dos pacientes que não respondem. Você indica um tratamento que é invasivo, coloca, ressincroniza o paciente não tem nenhuma melhora. Então a gente usou um modelo de machine learning, né, e depois do machine learning a gente avaliou o que aconteceu com os pacientes e comparou a indicação baseada no guideline da Sociedade de Cardiologia Norte-Americana para indicar e a indicação baseada no machine learning. Então, comparado aos critérios para o guideline, o machine learning teve a melhora na resposta, inclusive indicando mais super respondedores, né? Então, a gente ficou muito feliz com essa publicação e mostra a capacidade que a gente tem hoje de fazer esses algoritmos. A gente não precisa comprar softwares, né? As universidades brasileiras, a gente consegue desenvolver softwares para necessidades reais da gente aqui. Esse é um livro que a gente teve a possibilidade de editar, que tem um capítulo sobre Deep Learning e inteligência artificial na cardiologia nuclear, né, por colegas lá da Universidade Federal Fluminense, e mostram aqui a capacidade, né, do médico e do próprio computador hoje já avaliar o laudo do exame. Então, uma das coisas, né, que foi falado aqui pelo Figuinha, vai substituir o médico? A gente acredita que não. Mas a gente acredita que algumas funções que o médico faz, a inteligência artificial vai fazer melhor, mais rápido. E ele vai se dedicar a outras, como que ele falou, né, a capacidade de extrair informações do paciente, de examinar, de empatizar, de convencer o paciente a fazer o tratamento adequado, enquanto olhar imagens, ver padrões, comparar com um banco de dados, isso é muito mais fácil e muito melhor feito por máquinas. Então, o que eu mostrei para vocês foi a avaliação de um fenômeno físico, que é a atenuação. Quando a radiação passa por dentro do corpo do paciente, interage, né, com as mamas nas mulheres, com o abdômen e gordura depositada no abdômen nos homens, e isso leva à atenuação. A gente observa aqui que, mudando a posição da aquisição do paciente, a gente consegue normalizar alguns defeitos. E isso, hoje, atualmente, a gente vence usando a tomografia computadorizada para gerar mapas de atenuação. A gente consegue melhorar a qualidade através de aparelhos como esses, o SPECT-CT. Só que você tem que ter uma tomografia computadorizada dedicada para fazer essas imagens de CT. Você vê a capacidade que um exame, que uma correção daquele defeito de atenuação que a gente achava que era um infarto, quando é feito com uma CT, o exame passa a ter uma acurácia muito melhor. Mas você vai ter equipamentos mais caros, usa radiação, demora mais tempo para você fazer essas imagens. E aí, vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, um conceito que hoje todo mundo tem que saber, tem que entender, tem que procurar estudar. Foi nessa conferência em 1956 que criou-se esse conceito de que coisas feitas pelo homem que possam ser feitas por uma máquina, né, são inteligência artificial. Então, a capacidade de ler um texto, se um computador consegue ler, é uma visão computacional, um tipo de inteligência artificial. Se ele consegue ouvir e transformar aquilo num texto escrito, estruturado, né, uma linguagem natural, processamento de linguagem natural. Então, várias dessas funções que a gente chama de inteligência artificial, elas não são propriamente uma inteligência humana, são características e aptidões específicas que as máquinas foram desenvolvendo.
aí tem a linha do tempo, e que conjugam matemática com computação. Inteligência artificial é matemática muito complexa e bem aplicada com computação de qualidade. Tanto que esse aparelho que a gente comprou no Procardíaco, a gente comprou o aparelho chegou, o computador demorou quase 8 meses, porque ainda estava sendo todo o processamento dos novos processadores de informação para o computador ser embarcado. E o que ele faz? Através desse algoritmo matemático, ele consegue separar o que é estrela do que é bolinha. Só que ele consegue numa velocidade muito mais rápida do que o olho e a capacidade humana. E dentro dos subtipos de inteligência artificial, também foi apresentado aqui, uma das que são mais interessantes para a gente na medicina é o Deep Learning. Então, no Machine Learning, a gente treina a máquina, né? Quero que você aprenda com isso aqui e avalie. No Deep Learning, ele vai aprender com várias coisas que você não vai ter nem ideia. Vão ser formadas camadas e camadas de aprendizado, e é isso que a gente usa nesse equipamento, né? É um equipamento com CZT, e o software que a gente usa é o TrueCore. O que ele fez? Foi alimentado com exames de várias tomografias, várias cintilografias, detectado qual era o perfil de atenuação, criados esses mapas, e você veja, o equipamento cria um mapa sintético. E hoje vocês vão ouvir falar muito disso. Há uma tomografia sintética, uma ressonância sintética. O que é aquilo? É um exame feito a partir de outras informações. Ele cria uma tomografia, ele cria uma ressonância, cria um eco. Dados sintéticos são criados pela máquina e são usados para melhorar a imagem. Então, as camadas aqui das redes neurais e como que é o fluxo? A gente faz o exame, o aparelho usa a rede neural e melhora a imagem. E aí estão exemplos, né? E aí eu queria falar para vocês que isso já está presente, a gente tem usado, e o Rafael, residente lá do Hospital Procardíaco, ganhou o prêmio do melhor trabalho de residente esse ano, mostrando a eficiência desse software na nossa população. E aí ele mostrou, né, a estratégia do Deep Learning, aqui estão os exames, ganhou o primeiro lugar no Congresso da Sociedade de Cardiologia, porque impacta muito, melhora a qualidade do exame e reduz os erros. Então, o slide final é esse. A inteligência artificial, ela não é o futuro, aquela coisa futurística, né? Ela já é parte integrante da área que eu trabalho de imagem, de vários softwares, ela já impacta na vida dos pacientes e, quando vocês voltarem para trabalhar, no ano que vem, vocês vão ver, todos vocês já vão ter tido experiência, ou com o ChatGPT, ou com algum aplicativo, ou com algum exame que foi analisado por inteligência artificial. Então vocês precisam se apropriar desse conhecimento, e aqueles que têm interesse por estudar e pesquisar, é crucial que a gente faça pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado nessa área, porque senão a gente vai ficar só consumindo esses softwares, esses sistemas são caríssimos. E a gente é capaz de desenvolver com dados brasileiros, com bancos de dados brasileiros e projetar isso para o mundo. O Brasil já inventou coisas aí fantásticas, né? Como o próprio sistema Pix agora, totalmente inventado, é baseado no blockchain e está impactando no mundo. Agora outros países estão fazendo, entre outras coisas que a gente é capaz de fazer bem. Obrigado. Obrigado, professor. Bom, olá a todos. Eu sou o Ronaldo, eu sou o editor-chefe do Whitebook, que é um dos aplicativos que estão no ecossistema da AFIA. E a gente agora está aberto, a gente tem exatamente 30 minutos para poder fazer perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas pelo microfone, mas eu incentivo vocês a utilizarem um aplicativo da SBC, onde as perguntas que vocês fizerem vão ser respondidas pelos nossos palestrantes. Enquanto vocês preparam as perguntas, queria convidar a todos também para conhecerem o ecossistema da AFIA Digital Health. A AFIA é uma empresa que tem um braço educacional, 30 faculdades de medicina, pós-graduação, e que tem, na área digital, diversos serviços para o cardiologista. Tem todo o universo Papers, que permite a vocês atualização, conhecimento e preparo para a vida real. Tem o Whitebook, que é um aplicativo com informações rápidas, práticas, atualizadas
revistas por pares que você pode utilizar no seu celular por uma consulta rápida. Vocês têm o iClinic, que é um software de gestão e de atendimento em consultório, além de soluções como marcação de agenda para o paciente, recebíveis no consultório. Vocês têm um sistema para aqueles que moram no interior se aproximar da indústria e poder receber as amostras de novas medicações que estão lançadas. O seu paciente pode comprar esse remédio e recebe em casa, além do Glic, que é um aplicativo para aqueles de vocês que cuidam de pacientes diabéticos, que permite a monitorização da glicemia em casa e a troca de informações direta em tempo real com vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui selecionando algumas perguntas que sejam importantes. Eu acho que a primeira delas, que é a pergunta que traz mais desafio para a gente vê a inteligência artificial crescer. Ela hoje é uma realidade no que diz respeito à análise de estudos científicos, predição de risco. Ela é hoje uma realidade nos exames de imagem. Então o professor Cláudio mostrou, vida real, já está usado. Quem fizer sentido com ele é analisado por isso. A gente já tem ela muito próxima da realidade na linguagem de processamento. Seja a linguagem que vai ler a internet e nos dar uma informação, ChatGPT, seja uma linguagem que vai nos ouvir e gerar um registro. E com isso, algumas de nossas funções certamente vão acabar sendo substituídas pela inteligência artificial, ao passo que a gente vai poder se dedicar a outras coisas. E eles queriam ouvir de vocês, primeiramente, quais seriam as áreas que vocês acham que mais precocemente possam ser impactadas, porque talvez os jovens que estejam aqui escolham outros caminhos para a sua carreira. A pergunta do Lourenço foi especificamente sobre eco, mas eu acho que certamente é sobre imagem. Sim. Bom, na verdade, assim, o que a gente vê que está em crescimento, tem algumas áreas terapêuticas que têm umas vertentes de crescimento muito grande em inteligência artificial. A primeira de todas é a oncologia, né? A radiologia e logo depois a oncologia. A radiologia porque a gente já tem uma evolução muito grande, né? A gente brinca até, na verdade, que a inteligência artificial analisa muito bem pixel, né? A imagem. E a evolução disso já existe hoje, que não é somente isso. Mas a oncologia é uma das vertentes que tem maior crescimento associado por causa do desafio diagnóstico e do desafio do tratamento, né? Uma das principais vertentes da oncologia é o gêmeo digital. Então, a partir de dados do paciente, a partir de dados de informação de imagem do tumor, a partir de dados histopatológicos, eu consigo testar a melhor quimioterapia para aquele paciente, por exemplo. Então, antigamente, de uma pergunta para o ChatGPT para ele responder para você. E aí a gente sabe que muitas vezes uma pergunta muito técnica, muito profissional, ele dá uma resposta que muitas vezes é condizente. Aí você vai olhar a referência não tem nada, não se correlaciona, o artigo não existe, o DOI não existe. Ele inventa. Então essa alucinação do ChatGPT já foi documentada na área de saúde mais ainda, por isso que a gente não pode ficar refém, né, literalmente, de poder só achar que ele está certo, e aí essa informação pode estar errada. A referência vai estar errada, e você muitas vezes pode ter um suporte de decisão errado. Recentemente a gente teve uma discussão que vale a pena continuar ensinando ao estudante de medicina dar laudo de eletro? Está aqui o Kaiser, que é professor de cardiologia. Vale a pena se o computador vai dizer para você um laudo eletrocardiográfico tão preciso, precisa perder tempo de 20, 30 horas? E a definição é a seguinte: a gente não precisa mais ficar ensinando aquelas minúcias e o vetor e não sei o quê, mas ele tem que ter a base, porque se tiver um cabo trocado, o laudo vai sair e vai mudar completamente. Então precisa entender o que você está mexendo para poder receber aquela informação. Na verdade, o médico tem que fazer a curadoria dessa informação, porque o que ele falou, vem informação errada, inventada. Se veio uma informação errada, ele vai interpretar errado, e o médico tem que estar atento a tudo isso para usar da melhor forma a inteligência artificial. Legal, aproveitando isso para puxar, quem ainda quiser aprender eletro, o curso do Papers, o qual eu já fiz, ele tem como característica ser extremamente prático. Então ele pula essa questão de blá blá blá, que ninguém entende. Para vocês terem uma ideia, eu fiz curso de eletro com Enéas. Lembra? Exato. 56. Bastante. Então, isso tem muitos anos. Então hoje o curso do Papers, se existisse na minha época, seria muito mais prático e muito mais fácil de ler,
o livro é ótimo e quem ainda não se inscreveu para o sorteio, há um sorteio no final dos livros dos papers que vai ser feito no final do auditório. 4 livros, pacotão. Vai ganhar o pacotão dos livros. Uma pergunta que tem aqui é sobre o aspecto legal, né? 2 aspectos. Como que a gente se posiciona com a LGPD nesse aspecto? E se esses softwares como o Trucor, professor Cláudio, se ele já tem amparo na legislação para soltar o laudo ou sempre o médico nuclear tem que carimbar no final? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Hoje já tem tecnologia para ter o carro autônomo 100%. 5, não precisar ter o volante. Já tem essa tecnologia. Só que o que vai acontecer? Se matar alguém, a responsabilidade é 100% da empresa, da Tesla, da Ford. As empresas não querem, elas querem ficar o quê? O semi-autônomo. É o nível 3, né? Que você tem que botar a mão no volante. Por quê? Porque você pode tirar, pode... E aí a responsabilidade é sua. Então até a própria indústria, principalmente na área da saúde, é suporte à decisão. A decisão é sua, mas eles estão dando uma informação aqui que você pode acatar ou não acatar por causa do liability, né, de ser processado. Então, todas as decisões, elas são ainda suas. Mesmo que aquela informação não seja compatível, está lá escrito. E o Trucor, ele tem a aprovação da Anvisa, mas sabe com quantos pacientes no final o estudo de aprovação foram feitos? 100 pacientes. É isso que aprovou no FDA e aprovou na Anvisa, e a gente coloca no mundo que tem pacientes de 150 quilos, pessoas com 45 quilos, pessoas que têm o coração de um jeito, do outro jeito. Será que isso vai se reproduzir? Então, por exemplo, uma coisa que a gente está vendo, se o paciente enche muito o estômago, bebe muita água, depois de fazer a ergometria, a imagem já muda. E será que isso, o resultado é o mesmo? Então tem tantas variáveis e a gente precisa ficar atento. Por isso que o médico sempre é o responsável final por tomar aquela decisão ou não. E eu acho que vai ser difícil alguma empresa colocar e falar assim, não precisa mais do médico, eu estou tomando a decisão por ele, porque é uma chance de você receber um processo que ninguém quer assumir essa função no final. Eu acho que esse é o desafio, né? Porque a gente sabe que dentre todas as indústrias que utilizam inteligência artificial, a que mais acelerou o processo foi a da saúde, né? Hoje tem 40% do mercado de inteligência é para a saúde, só que ao mesmo tempo ela tem que ser regulamentada, né? Porque é vida e morte, uma decisão. Ao mesmo tempo não pode cercear, né? Então como regulamentar, conseguir trazer informações suficientes, poder ser usado na prática, melhorar a vida dos pacientes, mas sem cercear o crescimento, sem inibir o crescimento, sem até impactar nos próprios médicos. Eu acho que esse é um desafio que todos os mercados, né, americano, europeu e brasileiro, estão desenvolvendo. O FDA demora o processo de uma aprovação de uma terapia digital, como tem que ser demorada mesmo, porque sabe que vai se impactar diretamente. Obviamente todo mundo aqui não acha que a Google no smartwatch novo deles, no Apple Watch deles, já poderia ter a glicemia. A tecnologia está pronta. Por que ela não tem a glicemia passada? Porque passa por essa regulamentação, passa suporte de decisão, né? Um clássico estudo que já virou clássico, né? O Apple Heart Study aumentou o diagnóstico de fibrilação atrial. O que eu faço com essa informação? Como é que impacta o sistema de saúde? Quem vai custear, a operadora de saúde vai custear mais diagnóstico de fibrilação atrial nos pacientes que muitas vezes o chá de Svasc é 0, ou o paciente nunca teria esse risco, mas eu aumentei um spread da doença, quem vai se pagar? Então aqui também entra muito esse cerceamento dos dados, que é o maior desafio que eles têm. Essa colocação dele é fantástica, né? O estudo da Apple Heart Study conseguiu detectar 3%, né, de fibrilação atrial em pessoas com mais de 65 anos. Aí tem uma colega minha que teve um disparo de fibrilação atrial 10 da noite. Foi para o hospital, todos elétricos, tudo normal, ficou internado, já fez Holter, já fez não sei o quê, não consegue encontrar nada. E aí? Como que você vai conduzir? Agora a ansiedade é máxima, tem medo de viajar. Então a gente está aprendendo esse caminho, né? Será que é para todo mundo estar monitorado? Será que são as pessoas que têm maior risco de fibrilação atrial
que a gente vai indicar usar a monitoração pelo relógio, enfim, a gente está aprendendo. Né? Um caminho que a gente vê em todos os outros cenários, que o dado, hoje o dado você está dando para a Apple, né? Para Google, para o Waze. E na verdade a tendência é que esse dado seja do paciente. Sim, sim. Então ele vai ter o poder de dar para o médico a informação flagueando, por exemplo, o médico ou não, ao serviço de saúde, à operadora dele. Então o dado cada vez mais vai ser do paciente. A gente vai ter que interoperar esses dados para poder ser mais, para ter melhores resultados, melhores performances, mas ao mesmo tempo hoje a gente está gerando informações aqui diariamente, 24 horas por 7, e esse dado hoje é da Apple, é da Google, de qualquer outro cenário. Esse inclusive é um projeto de doutorado de um aluno meu. Ele quer criar com a tecnologia blockchain uma maneira de você ter todos os seus dados. Aí ele é o meu médico. Eu consigo franquear para ele essas informações. Então você empodera o paciente e não vai ficar dependendo de um sistema que os seus dados estão todos na China, nos Estados Unidos e tal. Então você consegue ter uma coisa fundamental, que é o dado. Hoje a gente está gerando dado o tempo todo e de informações que podem mudar a sua vida. Hoje essa é uma dor e um dos motivos que Ricardo apresentou, a questão da rede nacional de saúde, de dados, porque a gente trabalha, quando você pensa assim, eu quero utilizar a informação das pessoas para gerar uma predição de risco melhor. E a gente trabalha muito com dados europeus e americanos, mas a gente sabe que a nossa população é muito miscigenada e se não houver uma base de dados amplas, o modelo erra. Então, a gente que faz pesquisa com isso, para você poder rodar o machine learning, você precisa de bancos de dados gigantescos, senão você cria viés na análise dele. Tá? E isso é uma necessidade muito grande que a gente tem ali, talvez, até 2028 para cumprir. A gente vai abrir um pouquinho para perguntas da plateia, eu vou só pedir para você dizer seu nome e de onde você é. Boa tarde, meu nome é Henrique, sou de Curitiba, cardiologista. E primeiramente eu quero parabenizar todos vocês, e não é algo só para rasgar seda, não. Eu achei uma das melhores palestras do Congresso. É um assunto que pessoalmente me interessa muito. E eu parabenizo vocês por causa que vocês são pessoas que estão realmente fortalecendo a tecnologia brasileira. Então vocês estão trazendo trabalho, vocês estão trazendo emprego, vocês estão fazendo o Brasil enriquecer com tudo que vocês estão fazendo. Mas eu estava observando esses dias e achei muito interessante, o Dr. Cláudio acabou de falar desse software que ele está usando com esse equipamento para fazer cintilografia. Mas se você for ver o software, a gente pode até desenvolver aqui, mas o equipamento de hardware já vem de fora. E algumas coisas que eu vi assim, eu vi o vector cardiograma. Sim. Na Alemanha eles estão fabricando o Cardísio, que é um vector cardiograma que você usa inteligência artificial para fazer o laudo. Então significa o eletrocardiograma das derivações pode ser que nem seja mais nossa realidade daqui a 5 anos. Pode ser que a gente esteja fazendo até uma ergometria, não sei se quem é da Micromed está aqui, mas uma ergometria já tridimensional, com um vector cardiograma. E aqui que chega a pergunta: como que a indústria nacional, como que as universidades aqui do Brasil estão trabalhando com a indústria e entre ela, para não só desenvolver softwares, mas inovar na criação de hardwares que tenham inteligência artificial, e qual que é o futuro, por exemplo, da oftalmoscopia para isso, do vector cardiograma, entre outros que podem surgir. Excelente. A sua pergunta é assim, fantástica. Obrigado pelas palavras, parabéns. Esse negócio do vector cardiograma acho sensacional. Um dos meus coautores lá desse estudo do ressincronizador, ele queria exatamente o dado do vector cardiograma para fazer inteligência artificial. A gente não tinha para mandar para ele, mas assim, transformar coisas complexas em coisas simples e rápidas é uma das coisas que a inteligência artificial ajuda muito. A sua pergunta da inovação, assim, daria para ter outro simpósio, né? Porque onde a gente está conversando com o Ronaldo, da área de venture,
a área de startup. O Isso. Brasil tem que fazer isso, tem que investir, porque hoje os alunos, né, de medicina, biomedicina, eles têm que ter essa vontade de empreender e mudar o cenário do Brasil. Junta pessoas como o próprio PebMed, né? É uma criação de alunos de medicina, se transformaram em médicos, virou uma startup, virou uma empresa. Hoje tem o Whitebook, então empreender muda o cenário do Brasil. Deixa de o Brasil ser uma fazenda, né? Vender carne, vender trigo, isso é muito importante, mas também vender avião, vender tecnologia, vender conhecimento, vender software, porque isso faz com que o Brasil suba muito. Hoje toda a universidade está se focando nisso. A gente vai inclusive participar semana que vem da Rio Innovation Week, com várias coisas que dentro da universidade os alunos bolaram. Jogo para ensinar super trunfo do coração, realidade virtual, células do sangue. O outro desenvolveu um cérebro que dá para operar impresso no 3D para treinamento. Então hoje, dentro das universidades, a gente está pensando muito nisso. Estamos trabalhando, o professor Ronaldo está incansável, tem um projeto do colega nosso lá, Mais Leitos, né? Ele fala o tempo todo nisso. É obsessivo com isso, quer transformar o cenário. E eu acho que congresso do ano que vem, quem sabe, a AFIA já estimulou algumas startups aí, elas já vão estar trazendo os retornos disso, porque eu acho crucial para a gente mandar o país, transformar o nosso país, não só a gente estudar e reproduzir o conhecimento, a gente produzir o conhecimento e novas empresas para mudar o cenário. Eu concordo plenamente. O que a gente vê, infelizmente, o cenário ainda é um cenário de startup, né? Um cenário de empreendedores individuais que conseguem criar. E a gente está vendo coisas maravilhosas. Agora mesmo, em agosto, finalzinho de agosto, começo de setembro, o SUS aprovou uma tecnologia de diagnóstico de melanoma de uma startup brasileira. Legal. Né? Então está aprovado no SUS. E aí, mas o software e o hardware é totalmente nacional. Né? Mas são pessoas em pequenas empresas que estão desenvolvendo. Tem muito investimento até de fora do país que vem com bons olhos. As empresas nacionais, né, de Venture Capital, que estão investindo nessas empresas brasileiras, estão com essa característica de olhar novamente sempre para a saúde, porque é um mercado muito grande, mas ainda a gente engatinha comparativamente aos outros mercados. Em relação ao mercado americano e ao mercado chinês, mas em relação ao mercado europeu, a gente está muito equiparente. Porque, na verdade, por exemplo, a gente participou de um evento internacional chamado South by Southwest, o SXSW. A Embraer estava com o seu carro voador lá, todo mundo tirando foto. Legal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha empresas de metaverso brasileiras, né, que estavam lá para serem investidas, demonstrando uma riqueza de detalhes, uma riqueza até mesmo no próprio óculos, tudo. É óbvio que vai competir com um HoloLens, né, por exemplo, da Microsoft, mas ao mesmo tempo ele consegue abrir um parâmetro para um investimento. Então acho que a tendência que a gente vê de crescimento interno, concordo com você, a gente faz muito bem software, está engateando no hardware, mas tem muitas empresas, ainda empreendedoras, ainda startups, ainda em fases de evolução. Né? E eu acho que a tendência que a gente vê cada vez mais, a gente teve eventos no Brasil de inovação, está tendo cada crescimento mais. Teve o RIS agora, que é um evento de healthcare no Brasil, que foi enorme, o Rio Innovation, que está vindo. Então a tendência é que eu acho que a gente cada vez mais vai conseguir ser proprietário desses dados. Sabe? A gente está chegando pertinho do final, ainda tem mais uma pergunta, vou pedir só para falar o nome e de onde você é. Marta, pesquisadora da Unicamp. Com toda essa evolução de startup no Brasil, software e hardware, ainda existem somente 2 lugares do mundo que fazem os chips para os hardware. Isso ainda continua e continuará sendo um gargalo. Mas a minha pergunta a gente sabe que todos os modelos de IA eles são treinados com base de dados passados. Então, como a gente vai usar o IA para pensar em futuro? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, a IA hoje permite coisas assim espetaculares. Você sentar na frente de um computador e pedir assim, quais são as 10 áreas mais importantes para você pesquisar saúde no Brasil. O ChatGPT te responde em 10
segundos. O que é mais importante? Como que eu devo fazer essas pesquisas? Ele te propõe aquilo. E você pode perguntar para ele, quais são as, por exemplo, a gente trabalha com impressão 3D. Quais são as áreas mais promissoras para impressão 3D no Brasil? E que eu devo me... Ele dá as informações, ó, por exemplo, impressão de biopróteses, de próteses, membros inferiores, membros superiores, para cirurgias. Então a própria inteligência artificial pode te ajudar a pensar o futuro. E a gente fez isso dentro da universidade, veio uma ecocardiografista excelente, ela faz eco fetal, e aí a gente, usando o chat GPT, falamos, ó, numa realidade de tantos casos assim, num hospital, qual o projeto que você acha que poderia ajudar a melhorar o fluxo das cirurgias? Ele propôs um projeto para a gente sentou, meu Deus, caramba. Então a grande capacidade humana hoje não é você usar a inteligência, é saber fazer a pergunta. O prompt certo. Né? O prompt certo. Porque um aluno de medicina que não tem experiência, ele nunca vai conseguir formular a pergunta de um pesquisador que está naquele ramo há 20 anos, que já participou de várias... Então, a elaboração da pergunta é a grande chave para você ter as boas respostas. Com as várias inteligências artificiais generativas, o Bard é excelente, sugiro que vocês usem o Bard. O Bing também, que cria, o da Microsoft, cria figuras também, cria apresentações do Microsoft. O meu primeiro slide lá rodando foi todo criado por inteligência artificial. Vou dar uma aula num congresso de cardiologia sobre inovação. Ele vai e monta o slide. Então, saber fazer a pergunta é hoje mais importante do que ter a resposta. Porque a resposta você vai conseguir, mas se você não fizer a pergunta certa, você nunca vai saber para onde andar. A moda do ChatGPT veio muito para a inteligência ser generativa, né? E todo mundo sempre teve aí, mas agora está totalmente acessível, com uma linguagem, né, muito mais humana, vamos dizer. Agora mesmo, acabou de ser lançado o 4.5 do ChatGPT, que já adquire imagem, já gera imagem. Então, o exemplo que a própria OpenAI está dando é: eu tenho essa caixa de ferramentas, eu tenho esse manual, eu quero abaixar, eu tenho essa bicicleta. Você tira fotos e fala, eu preciso abaixar o banco dessa bicicleta. Ele fala qual a chave que você tem que usar, onde, como. E eu quero conversar com ela, né? Então agora já tem um mecanismo de voz que não existia. Então ela está evoluindo, ainda é 2021, né? Todo esse banco de dados, mas a gente vê que o próprio MedPalm 2 da Google está tentando encurtar isso. Depende de tecnologia, depende dos avanços dos próprios computadores, mas eles estão encurtando e já tem promessas, e isso eles fizeram numa exposição da Google Health de 6 meses de atraso só. Então a gente está saindo de 2 anos para 6 meses em 1 ano, né? Se a gente pensar, o ChatGPT foi lançado para o público faz 1 ano, né? E olha como a gente evoluiu rápido. Eu acho que essa é uma grande dica para vocês. Se algum de vocês ainda não usou o ChatGPT, ele funciona melhor quando você contextualiza ele. Então você dá uma explicação do que é a situação e aí você solta a pergunta ou solta o pedido depois. Ele funciona super bem assim. A ideia do Deep Learning, né, do processamento natural de linguagem é justamente tentar, a partir dos dados que existem, criar coisas novas. Essa é a transformação que eles fazem em relação a técnicas de machine learning mais tradicionais. Que eu acho que é o ponto aí da criação, né, de você fazer prospecção futura. A gente está no final da sessão, falta 1 minuto. A gente tem o sorteio dos papers, a Dani já fez o sorteio. Não era obrigatório a pessoa estar aqui, mas eu queria saber se está. Natália Sachet, CPF final 49. Acho que não. Acho que não. O resultado vai estar disponível no site do Cardiopapers, no perfil do Instagram. Quem ainda não segue a gente, é hora de seguir. Quero agradecer muito ao Fernando Figuinha, ao Ricardo, ao Cláudio e a todos vocês que passaram com a gente esse almoço do sábado, tá bom? Obrigado e até a próxima. Áfia, viva o melhor da medicina.